Por que o Euriquim é candidato à presidência do Vasco? Porque eu acredito que posso fazer diferente. Como? Primeiro que eu sei tudo que não deve ser feito. E tenho a coragem suficiente para fazer como deve ser feito. A primeira delas é essa ruptura da ruptura. A gente tem que parar com constantes rupturas no processo de gestão do clube. Acho que a gente tem que... Eu acho que cabe à pessoa que foi eleita, a pessoa que sentar na cadeira, ter a humildade, a capacidade e a coragem de trazer para próximo dele as pessoas que tinham alguma divergência pessoal. É o cara ter a coragem de superar as divergências pessoais em prol do Vasco, que é o grande objetivo, é a gente botar o Vasco num rumo melhor. Eu acho que, de todos que se apresentaram até agora, eu acho que eu vou ser o mais corajoso para fazer isso. E eu acho que esse é o ponto principal para o Vasco voltar a andar. O Vasco precisa de todas as forças, todos os remos apontados na mesma direção, que a tempestade é muito séria, é muito grave, é muito mais grave do que as pessoas pensam. Então a gente precisa de todo mundo estar olhando e focado em remar realmente na mesma direção. Não adianta estar um grupo político remando de um jeito, outro grupo remando de outro, outro de outro, outro de outro, e a gente não sai do lugar. A gente está assim, ó. A gente está com o nosso barco rodando no mesmo lugar e não sai do lugar. Porque é isso, é um rema para um lado, outro rema para o outro, um rema numa hora, outro rema na hora, enforca toda hora nosso barco. Então, eu acho que uma das coisas que eu vou ter coragem para fazer isso é um compromisso meu. E é porque eu acho que o Vasco não tem outra saída. Não é porque eu quero ser melhor que ninguém. Eu acho que eu aprendi. Inclusive, isso foi um dos erros do meu pai. Podia ter feito isso em 2015. Ele podia ter tido a coragem de fazer isso e não teve. Deveria ter feito. Deveria ter ali naquele momento, quando ele volta, com todo o apoio que ele tinha naquele momento, ele tinha que ter chamado as pessoas pro lado dele, não insistido em acirrar ainda mais as coisas. Porque não é que ele faz, é quando ele deixa de fazer um processo de aproximação, as bases se rompem cada vez mais. Então cabe a quem sentar na cadeira do Vasco fazer esse processo de aproximação e aí acalmar as bases. Que aí se você acalma durante um período, rapidamente daqui a pouco elas passam a entrar em contato, passam a se falar e aí você começa a ter um caminho mais suave. Não adianta você assumir a presidência do Vasco e gerir o Vasco para os 30% ou 40% que te elegeram. Você tem que gerir o Vasco para os 100% de sócios, 100% de torcedores. Então, o que está faltando efetivamente no Vasco é um presidente que faça uma gestão para todos os torcedores e não simplesmente para aquele grupo que apoiou.